Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina dessa semana. Estamos estudando a lição 7, o problema do mal. Verso para memorizar, Apocalipse 21, verso 4, que diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A lição aqui na parte de sábado, introdutória, diz que talvez a questão mais difícil que o cristianismo enfrenta seja o problema do mal, a existência do mal. Como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato que o mal existe neste mundo, E é por isso também que nós temos várias pessoas que se dizem, ateus, céticas, que não creem, e eles utilizam, então, a questão do mal, de existir o mal, as doenças, as enfermidades, as coisas ruins neste mundo, para justificar a sua falta de crença num Deus de amor e todo-poderoso. E a lição dessa semana vai falar um pouquinho deste tema. O domingo vai dizer assim: até quando, Senhor? O problema do mal é expresso não apenas em contextos contemporâneos, mas na própria Bíblia. E aqui a lição traz para nós vários textos bíblicos onde pessoas, profetas, eles declararam, até quando, Senhor? Esses textos levantam questões com as quais nos defrontamos. Porque aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam dele, e não sempre pelo menos com frequência, Então, se nem sempre o mal vence, por que com muita frequência parece que os ímpios estão prosperando? E por que os justos sofrem? Onde está Deus quando o mal ocorre? Porque ele parece estar longe de nós e até mesmo escondido? A lição diz que, independente do que dissermos sobre essas questões e sobre o problema do mal como um todo, jamais devemos banalizar o mal, Jamais dizer que está tudo bem, que não tem problema, que é algo pequeno. Não, nós devemos entender que o mal, ele existe e não devemos tentar minimizar o mal. Mas a lição também diz que na cruz o próprio Jesus pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vemos com palavras bastante impressivas, que o próprio Deus é tocado pelo mal. Uma verdade destacada de maneira surpreendente no sofrimento e na morte de Cristo na cruz, onde todo o mal do mundo recaiu sobre ele, Então o próprio Cristo sentiu ali o mal recaindo sobre ele através do pecado da humanidade. Mas mesmo aqui há esperança, porque sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, Satanás, e no futuro irá destruir totalmente o mal. Essas palavras de Jesus foram retiradas, por exemplo, do Salmo 22, verso 1, E esse salmo termina, com um triunfo, que Jesus perguntando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele então morre, ele ressuscita, vencendo então a morte, vencendo então todo o mal. Há muitas coisas que não sabemos na parte de segunda. O fim da história virá com o triunfo do amor sobre o mal. Contudo, ainda existem questões que nos afligem. Como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas? É difícil, A gente fala de um futuro, de um triunfo, de uma vitória, mas no exato momento estamos passando pela dificuldade, Passamos pelo mal, enxergamos o mal todos os dias. E como a gente pode ajudar as pessoas? A lição ele traz um texto, ali de Jó, onde Jó passa por diversas situações ruins e ele começa a questionar, Aqui diz que Jó sofreu e questionou porque tanto mal e sofrimento tinham lhe sobrevindo. Jó pediu uma audiência com Deus para que encontrasse as respostas para suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam onde? Nos bastidores, na corte celestial. E a resposta de Deus a Jó foi impressionante. Olha só o que Deus disse. No meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E Deus acrescenta: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que o seu servo não compreendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores a respeito das quais nada sabemos. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas em que as coisas
nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Então, Deus fala aqui para Jó, olha, você está questionando muitas coisas porque isso acontece com você. Porém, você não sabe de toda a história, de todo o pano de fundo, né? Então, Deus fala para ele, começa a mostrar coisas grandiosas e fala, onde você estava quando eu criei isso, né? Você sabe me responder? Então, o que Deus, ele trabalha conosco aqui, como trabalhou com Jó? A gente não tem todas as respostas que gostaríamos, mas precisamos confiar em Deus, que Ele sabe tudo, as coisas que acontecem por trás dos bastidores, que nós espiritualmente não conseguimos enxergar, somos limitados. Mas Deus conhece e tem boas razões para todas as coisas. Basta confiarmos, continuarmos confiantes nele, que um dia teremos todas as respostas. O teísta cético, e aqui usa um verso de Isaías 55, verso 8 e 9, né? E aí fala que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Não podemos imaginar as complexidades, né, do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais ele faz ou deixa de fazer alguma coisa, né? Uma forma de lidar com o problema do mal que se baseia no reconhecimento de que, como criaturas, sabemos muito pouco. É chamada de teísmo cético, né? Segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz. Mas por causa do nosso conhecimento limitado, não podemos achar, né, que estamos em condições de saber exatamente todas as coisas, todas as razões. O teísta cético possui um ceticismo em relação à capacidade humana, né, de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência, por exemplo, do mal. Só porque não podemos ver germes flutuando, isso não significa que esses organismos não existam. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que elas não são boas razões. Então, nós temos que ser humildes em reconhecer que nem tudo nós vamos conseguir entender, porque o nosso conhecimento é limitado. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha razões muito concretas, muito lógicas e razões verdadeiras para que essas coisas aconteçam, né? Nós somos muito limitados, não temos capacidade de entender tudo. E aqui existe um salmo, né, o Salmo 73, onde o salmista ele fica perturbado, né, com o mal. Ele olha ao redor, vê os ímpios prosperando e não entende por que aquilo. Mas aí ele então vai e olha até o santuário. E a lição diz que o santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Por meio dele reconhecemos que existe um justo juiz, né, que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Então o mal ele também tem o seu prazo de validade, né? A defesa, por exemplo, agora do livre-arbítrio. Por mais que não entendamos as razões, as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. E uma delas, né, é a defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio, né, que o Senhor concedeu. Aí tem uma citação de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreve que o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. O mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras livres e voluntariamente. Para isso, precisamos ser livres, né? Então, o Senhor cria seres livres para assim ter um relacionamento, para que nós tenhamos o poder de escolha. Só assim poderia existir o amor. Mas uma vez que esse livre-arbítrio foi dado, porque o amor exige, né, esse senso de ser voluntário, de ser um amor que o ser humano deseja dividir para com Deus, a existência do mal ela passa a ser uma possibilidade. Porém, se o ser humano tivesse usado o livre-arbítrio, né, de maneira correta, o mal não existiria. Porque o Senhor daria uma ordem, por exemplo, para Adão e Eva, né, a menos que eles tivessem livre-arbítrio para escolher obedecê-lo, não? Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Todos os dias também em nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos também o livre-arbítrio, né, nas nossas escolhas, que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele não seríamos humanos, seríamos robôs.
seríamos máquinas, né? Mas nós somos seres livres e todos os dias eu e você podemos fazer o uso do nosso livre-arbítrio, ter as nossas escolhas e nossas decisões. E para terminar, o amor e o mal. Deus concedeu às criaturas o livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal, né? No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que o deteste, né, com todas as suas forças, porque excluir a possibilidade, né, excluiria também o amor. E destruí-lo, por exemplo, o mal antes do tempo, do momento certo, enfraqueceria a confiança que é necessário para que o amor exista. Sem o livre-arbítrio não existiria amor. E se Deus é amor, ele não pode negar o amor ou a liberdade necessária para que este amor exista. Além disso, concluímos que se conhecêssemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que ele nos tirasse essa liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Ele também vê a recompensa prometida aos que depositam fé em Jesus. E aqui está Romanos 8,18. O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Cremos nessa promessa? Você crê? Além disso, a liberdade inerente ao amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-la, Cristo concedeu a nós, mesmo sabendo que o levaria para a cruz, onde sofreria muito, né? E por que é tão importante sempre nos lembrar desta verdade? É muito interessante, né, como essa relação de liberdade e amor estão juntos. Então, como Deus é um Deus de amor, ele precisava criar seres livres para que esses seres, então, decidissem adorá-lo ou não. A partir disso, o mal poderia existir porque o ser humano poderia não querer estar ao lado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus já fez um plano para que isso acontecendo, ele morreria e pagaria o nosso preço para que a humanidade, em algum momento, novamente se conectasse com ele. E nós estamos vivendo, né, o fim dos tempos. Saiba que o mal está cada vez mais perto de ser vencido para todo o sempre, né? Quando enxergarmos o Senhor voltando nas nuvens do céu, então saberemos que o mal será derrotado para toda a eternidade. E não mais existirá choro, pranto, sofrer. Todas essas coisas serão acabadas e nós teremos apenas felicidade e alegria eternas ao lado do Senhor. Por isso precisamos lembrar da cruz todos os dias, porque a cruz nos lembra que o mal está muito perto de acabar. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te louvamos e somos gratos, Senhor, por este amor, por esse livre-arbítrio, por essa generosidade que o Senhor nos concede, Senhor, esta misericórdia que se renova a cada manhã. É certo, Pai, que ainda vemos o mal e isso nos aflige, nos dói. Nós não conseguimos compreender todas as coisas, mas confiamos e queremos cada dia mais confiar que mesmo não entendendo tudo, sabemos que o Senhor tem o controle de toda a história da humanidade. E que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, o mal terá acabado para todo o sempre. E só teremos felicidade ao teu lado. Te agradecemos pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. E mesmo que você esteja passando por uma situação muito ruim, creia que isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E o mal um dia vai se findar. Nós teremos apenas alegria eterna. Amém? Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.